Meu filho me ligou dizendo que iria se casar no dia seguinte e que havia esvaziado minhas contas bancárias, mas eu simplesmente sorri. Ele não fazia ideia do que tinha acabado de fazer. Pensava que estava levando tudo o que eu tinha, mas a verdade era bem diferente. Agora, ele vai aprender uma lição que jamais esquecerá. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Costa, tenho 58 anos e sempre fui uma mulher de negócios. Trabalhei duro a vida inteira, construí meu patrimônio com suor e lágrimas e criei meu filho Lucas sozinha depois que meu marido nos abandonou quando o menino tinha apenas 5 anos. Durante anos fui mãe e pai ao mesmo tempo. Sacrifiquei noites de sono, férias, relacionamentos, tudo para garantir que Lucas tivesse o melhor. Ele cresceu sendo meu orgulho. Formou-se em administração, conseguiu um bom emprego e parecia estar trilhando um caminho sólido. Mas então conheceu Amanda. No começo, achei ela simpática, embora um pouco distante. Com o tempo, percebi algo nos olhos dela que me deixava desconfortável. Era como se ela estivesse sempre calculando, medindo, avaliando. Mas era a namorada do meu filho. Então engoli meus receios e tentei ser gentil. Os primeiros sinais de problema apareceram há cerca de 4 meses. Lucas começou a me fazer perguntas estranhas sobre minhas finanças. Queria saber quanto eu tinha guardado, onde estava investido, se eu tinha planos para a aposentadoria. Disse que estava preocupado comigo, que queria me ajudar a organizar tudo. Na época, achei tocante. Meu filho estava se tornando um homem responsável, preocupado com o bem-estar da mãe. Foi então que ele pediu acesso às minhas contas. Disse que queria configurar pagamentos automáticos para minhas contas de luz, água, internet, que seria mais prático para mim, já que eu estava sempre tão ocupada com meu trabalho. Hesitei. Algo dentro de mim gritava para não fazer isso, mas era meu filho, meu único filho. Como eu poderia não confiar nele depois de tudo que passamos juntos? Dei a ele as senhas e os acessos. Na época, parecia a coisa certa a fazer. Algumas semanas depois, Lucas e Amanda vieram jantar em casa. Foi uma noite estranha. Amanda passou o tempo todo observando minha casa, fazendo comentários sobre os móveis, as obras de arte nas paredes, o tamanho das dependências. No final da noite, ela me abraçou e disse: Helena, você construiu uma vida linda. Deve ter valido muito a pena todo esse esforço. Havia algo na forma como ela disse isso que me gelou por dentro. Mas eu empurrei o sentimento para o fundo da mente. Estava sendo paranoica, pensei. A garota estava apenas sendo educada. 2 semanas atrás, comecei a sentir que algo estava errado. Lucas parou de me ligar com frequência. Quando conversávamos, ele parecia distante, apressado. Dizia que estava muito ocupado no trabalho, mas eu conhecia meu filho. Algo havia mudado. Decidi verificar minhas contas bancárias. Faço isso regularmente, mas naquela semana tinha estado tão envolvida com um projeto importante no escritório que deixei passar alguns dias. Quando finalmente abri o aplicativo do banco, meu coração parou. Minha conta principal, onde eu mantinha cerca de R$ 85 mil em liquidez para emergências e despesas correntes, estava praticamente zerada. Restavam apenas R$ 247. Minhas mãos começaram a tremer. Verifiquei o extrato e vi uma série de transferências feitas ao longo das últimas 2 semanas. Todas para a conta de Lucas. Liguei imediatamente para o banco. A atendente confirmou que as transferências haviam sido feitas através do Internet Banking, usando minhas credenciais. Como Lucas tinha acesso, tecnicamente tudo estava dentro das regras do banco. Fiquei sentada na minha sala por horas, encarando a parede. Como ele pôde? Depois de tudo que fiz por ele, de todos os sacrifícios, era assim que ele me retribuía? Senti uma mistura de dor e raiva tão intensa que quase não conseguia respirar. Mas não chorei. Não ainda. Alguma coisa dentro de mim estava mudando, endurecendo. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Era Lucas. Pensei em não atender, mas algo me disse para ouvir o que ele tinha a dizer.
Atendi. Oi, mãe! Ele parecia animado, quase eufórico. Tenho uma novidade incrível. Amanda e eu vamos nos casar amanhã. Decidimos não esperar. Vai ser uma cerimônia pequena, mas linda. Senti minha garganta apertar. Lucas, sobre o dinheiro das minhas contas? Ele riu. Riu mesmo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ah, isso. Sim, mãe. Precisei do dinheiro para o casamento e para começarmos nossa vida juntos. Mas não se preocupe, você tem sua aposentadoria, não é? E aquela casa vale uma fortuna. Você vai ficar bem. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você roubou de mim, Lucas. Esvaziou minhas contas sem minha permissão. Ele suspirou, impaciente. Não seja dramática, mãe. É só dinheiro. Além do mais, um dia tudo o que você tem vai ser meu mesmo, certo? Só estou adiantando um pouco as coisas. Olha, preciso desligar. Tenho milhões de coisas para resolver. A gente se vê depois do casamento, ok? Beijo. E desligou. Fiquei ali, segurando o telefone, sentindo uma raiva fria tomar conta de mim. Mas junto com a raiva veio algo diferente. Uma espécie de clareza gelada. Comecei a rir. Baixinho no começo, depois mais alto, até que as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Lucas não fazia a menor ideia do que tinha acabado de fazer. Aqueles 85 mil reais que ele roubou? Era uma fração do que eu realmente possuo. Ao longo dos anos, aprendi a ser esperta com dinheiro. Tenho investimentos em ações, fundos imobiliários, títulos do governo. Tenho 2 propriedades comerciais que alugo e geram renda passiva todos os meses. Tenho uma conta no exterior que nem meu contador sabe que existe. E tenho uma participação em uma empresa de tecnologia que está prestes a ser vendida por uma fortuna. O que Lucas roubou era o dinheiro que eu mantinha visível, acessível. Era minha isca, por assim dizer. Sempre mantive aquela conta com um valor considerável exatamente para situações como essa. Se alguém tentasse me roubar, levaria apenas o que eu estava disposta a perder. Meus verdadeiros ativos sempre estiveram protegidos, escondidos, fora do alcance de olhares gananciosos. Mas havia mais. Lucas não sabia, mas eu já havia percebido os saques menores que ele vinha fazendo há alguns meses. Pequenas transferências de 2, 3 mil reais. Eu deixei. Quis ver até onde ele iria. E agora eu sabia. Meu filho havia se tornado um ladrão. Alguém capaz de trair a própria mãe por dinheiro. Sentei-me à mesa da cozinha e comecei a fazer uma lista. Primeiro, registrar o roubo na polícia. Segundo, falar com meu advogado. Terceiro, reunir todas as provas das transferências não autorizadas. Quarto, decidir exatamente como eu iria lidar com isso. Porque uma coisa era certa. Lucas ia aprender que mexeu com a pessoa errada. Passei o resto daquela manhã organizando documentos. Imprimi todos os extratos bancários dos últimos 6 meses. Cada transferência suspeita estava ali, marcada e datada. Pequenos roubos que começaram sutilmente e culminaram no golpe final. Os 85 mil reais que desapareceram nas últimas 2 semanas. Enquanto organizava tudo, senti uma raiva fria e calculista crescendo dentro de mim. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre a traição. Sobre descobrir que o filho que criei, que amei incondicionalmente, era capaz de me ver apenas como um banco, como alguém a ser usado e descartado quando conveniente. Isso doía mais do que qualquer perda financeira. Liguei para o meu advogado, Dr. Henrique Tavares. Trabalhávamos juntos há anos e ele conhecia bem minha situação financeira. Expliquei tudo, sem omitir nenhum detalhe. Ele ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Helena, isso é muito sério. Estamos falando de apropriação indébita, no mínimo. Pode até configurar estelionato, dependendo de como ele obteve acesso às suas contas. Você tem certeza de que quer prosseguir com isso? Ele é seu filho. Sua pergunta me irritou. Henrique, se fosse qualquer outra pessoa, você hesitaria em me aconselhar a processar? Ele suspirou. Não, claro que não. Então não é porque é meu filho que o crime deixa de existir. Quero fazer um boletim de ocorrência. Quero que ele responda pelo que fez. Marcamos uma reunião para aquela tarde.
Enquanto isso, decidi fazer algo que vinha adiando. Conversei com minha melhor amiga, Sônia. Ela foi a única pessoa que sempre desconfiou de Lucas, embora nunca tivesse dito isso abertamente. Quando contei o que havia acontecido, sua reação foi exatamente o que eu esperava. "Eu sabia!" ela exclamou. "Helena, desculpa falar assim, mas eu sempre senti que aquele menino era mimado demais. Você deu tudo a ele e ele nunca teve que lutar por nada. Era questão de tempo até que ele achasse que tinha direito a tudo o que é seu." Suas palavras doeram porque eram verdadeiras. Eu havia criado Lucas com tanto amor que esqueci de ensiná-lo sobre limites, sobre respeito, sobre trabalhar pelo que se quer. Dei tudo de mão beijada, achando que estava sendo uma boa mãe. No fim, apenas criei alguém que se sentia no direito de tomar o que quisesse. Naquela tarde, fui ao escritório do Dr. Henrique. Levei todos os documentos, extratos, comprovantes. Ele revisou tudo meticulosamente, fazendo anotações. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou seriamente. "Helena, você tem um caso sólido. Lucas usou credenciais que você deu a ele para fins específicos e desviou fundos para benefício próprio. Isso é crime. Posso registrar o boletim de ocorrência hoje mesmo, mas preciso que você entenda as consequências. Se seguirmos em frente, Lucas pode ser processado criminalmente. Pode até ser preso, dependendo da sentença." Respirei fundo. Eu entendo, e ainda assim quero seguir em frente. Henrique assentiu. "Muito bem, vou preparar tudo, mas também sugiro que você bloqueie todos os acessos que ele tem às suas contas e troque todas as suas senhas. Precisamos garantir que não haja mais desvios." Fiz exatamente isso assim que saí do escritório. Liguei para o banco, expliquei a situação e pedi para revogar todos os acessos de terceiros às minhas contas. A atendente foi muito solícita e me ajudou a configurar novos níveis de segurança. Mudei todas as senhas, ativei a autenticação em 2 fatores e bloqueei qualquer tipo de transferência acima de R$ 1.000 sem confirmação por mensagem SMS. Quando terminei, me senti um pouco mais no controle, mas ainda havia o casamento. Lucas havia me convidado e, apesar de tudo, uma parte de mim queria ir. Não porque eu aprovava o que ele estava fazendo, mas porque eu queria olhar nos olhos dele e da Amanda. Queria que eles soubessem que eu sabia, que não eram tão espertos quanto pensavam. Decidi que iria. Vestiria meu melhor vestido, sorriria para as fotos e bancaria a mãe orgulhosa. E então, quando menos esperassem, eu destruiria tudo. Naquela noite, mal consegui dormir. Ficava imaginando o rosto de Lucas quando descobrisse que eu havia registrado um boletim de ocorrência. Quando percebesse que mexer comigo tinha consequências reais. Parte de mim ainda esperava que ele ligasse, que pedisse desculpas, que mostrasse algum remorso. Mas o telefone permaneceu em silêncio. Na manhã do casamento, acordei cedo e me arrumei com calma. Escolhi um vestido azul marinho elegante, mas discreto. Penteei meu cabelo cuidadosamente e me maquiei com atenção. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher forte, determinada. Não uma vítima, uma guerreira. O casamento seria em um salão de festas no centro da cidade. Quando cheguei, fiquei impressionada com a ostentação. Flores caras por todos os lados, um buffet elaborado, decoração sofisticada. Tudo pago com o meu dinheiro roubado. Senti a raiva borbulhar novamente, mas mantive a expressão neutra. Lucas me viu e veio correndo. "Mãe, que bom que você veio!" Ele me abraçou e, por um breve momento, eu quase esqueci tudo. Quase. Mas então ele se afastou e eu vi Amanda atrás dele, com um sorriso vitorioso no rosto. Ela estava deslumbrante em um vestido de noiva caríssimo. Mais dinheiro meu desperdiçado. "Helena", ela disse, me dando um beijinho no rosto. "Obrigada por vir. Sei que as coisas andaram complicadas, mas espero que possamos deixar isso para trás e seguir em frente como família." Complicadas, como se roubar R$ 85.000 fosse apenas um pequeno desentendimento. Sorri educadamente. "Claro, querida. Afinal, família é família, não é?" Minha voz estava carregada de ironia, mas ela não pareceu perceber. A cerimônia foi rápida.
Vi meu filho prometer amar e respeitar uma mulher que o havia incentivado a trair a própria mãe. Vi Amanda sorrir, como se tivesse ganhado na loteria. E talvez, na cabeça dela, tivesse mesmo. Ela havia encontrado um homem fraco o suficiente para roubar da própria família e estava construindo sua vida em cima disso. Durante a recepção, circulei entre os convidados, fazendo conversa educada. Muitos me conheciam e elogiaram Lucas, dizendo como ele era um bom filho, como eu devia estar orgulhosa. Eu sorria e concordava, enquanto por dentro planejava a vingança perfeita. No meio da festa, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Dr. Henrique. Boletim de ocorrência registrado, investigação iniciada, aguardando desdobramentos. Guardei o telefone e tomei um gole de champanhe. Tinha começado. Fiquei até o final da festa. Quando os noivos cortaram o bolo e abriram a pista de dança, eu me despedi. Lucas me abraçou novamente. Obrigado por ter vindo, mãe. Significa muito para mim. Olhei nos olhos dele e disse: aproveite esse momento, Lucas. Aproveite bastante. Ele pareceu confuso, mas não perguntou nada. Eu me virei e saí do salão, com a cabeça erguida. No caminho para casa, senti uma mistura estranha de tristeza e determinação. Eu havia perdido meu filho. Ele havia se perdido no caminho, se transformado em alguém que eu não reconhecia. Mas eu não ia me perder também. Os dias seguintes ao casamento foram de uma calma tensa. Lucas não ligou, não mandou mensagem. Era como se, tendo conseguido o que queria, ele simplesmente tivesse me descartado. Essa constatação doeu mais do que eu esperava. Não era apenas sobre o dinheiro roubado. Era sobre perceber que, para meu filho, eu tinha me tornado irrelevante assim que não era mais útil. Enquanto isso, a investigação policial avançava. O delegado responsável pelo caso, Dr. Roberto Mendes, me ligou 3 dias após o casamento. Senhora Helena, analisamos os extratos bancários e o histórico de acessos. Temos evidências claras de que seu filho realizou transferências não autorizadas. Vamos precisar do seu depoimento formal e de alguns documentos adicionais. Marquei para ir à delegacia no dia seguinte. Sônia se ofereceu para me acompanhar e aceitei agradecida. Quando chegamos, o ambiente era frio e impessoal. Sentei-me em frente ao delegado e relatei tudo desde o começo. Como Lucas havia pedido acesso às minhas contas, como eu havia confiado nele, as pequenas transferências que começaram meses atrás até o golpe final antes do casamento. O delegado ouvia atentamente, fazendo anotações. Quando terminei, ele disse: Senhora Helena, entendo que essa situação é delicada por envolver seu filho, mas preciso que a senhora saiba que, se prosseguirmos, isso pode resultar em acusações criminais. Seu filho pode ser indiciado por apropriação indébita ou estelionato. Está preparada para isso? Respirei fundo. Aquela pergunta estava ecoando na minha cabeça há dias. Eu realmente queria ver meu filho preso? Queria destruir sua vida dessa forma? Mas então me lembrei da risada dele ao telefone, do jeito como minimizou o que havia feito, da ausência total de remorso. E respondi com firmeza: Sim, estou preparada. O delegado assentiu. Muito bem, vamos seguir com a investigação. Vou precisar intimar seu filho para prestar depoimento. A senhora será notificada sobre os próximos passos. Quando saí da delegacia, senti um peso imenso nos ombros. Acabara de colocar em movimento algo irreversível. Não havia mais volta. Sônia pegou minha mão. Você está fazendo a coisa certa, Helena. O que ele fez é crime. Não importa quem seja. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho. Tinha um grande projeto em andamento e precisava me concentrar. Mas era difícil. Minha mente voltava constantemente para Lucas, para tudo o que aconteceu, para a dor da traição. À noite, sozinha em casa, às vezes me pegava chorando. Não pelo dinheiro, mas pelo filho que eu havia perdido. Uma semana depois da minha ida à delegacia, Lucas finalmente ligou. Sua voz estava alterada, furiosa. O que diabos você fez, mãe? A polícia me intimou para depor. Eles estão me acusando de roubo. Você me denunciou? Mantive minha voz calma. Sim, Lucas. Denunciei porque você cometeu um crime. Pegou dinheiro que não era seu sem minha permissão. Mas eu sou seu filho, ele gritou.
Como você pode fazer isso comigo? Vou perder meu emprego, minha reputação, tudo. Você deveria ter pensado nisso antes de me roubar, respondi. Achou que podia simplesmente pegar tudo que eu tenho e não haveria consequências? Ele ficou em silêncio por um momento. Quando voltou a falar, sua voz estava diferente, mais baixa, quase suplicante. Mãe, por favor, eu sei que errei, mas não precisa ser assim. Podemos resolver isso entre nós. Eu devolvo o dinheiro, a gente esquece tudo e segue em frente. E quando você vai devolver, Lucas? Gastou tudo no casamento. De onde vai tirar 85 mil reais? Eu dou um jeito. Faço um empréstimo vendo alguma coisa. Mas, por favor, retire a denúncia. Por favor. Pela primeira vez, ouvi algo parecido com arrependimento em sua voz. Mas era tarde demais. Não vou retirar, Lucas. Você fez sua escolha. Agora vai ter que lidar com as consequências. Ele desligou sem dizer mais nada. Fiquei olhando para o telefone, sentindo um vazio enorme. Parte de mim queria voltar atrás, perdoá-lo, fingir que nada havia acontecido. Mas eu sabia que isso seria um erro. Se eu cedesse agora, estaria ensinando a ele que podia fazer o que quisesse comigo sem sofrer punição. 2 dias depois, Amanda apareceu na minha casa. Eu a vi pela janela, saindo do carro e caminhando até minha porta com passos decididos. Quando abri, ela estava com uma expressão dura no rosto. Helena, precisamos conversar, disse ela, sem esperar convite e entrando na minha sala. Fechei a porta e me virei para encará-la. Sobre o quê? Sobre você estar destruindo a vida do Lucas por pura vingança, ela disparou. Ele é seu filho. Como você pode fazer isso com ele? Senti a raiva subir. Eu estou fazendo isso porque ele me roubou, Amanda. Vocês dois usaram meu dinheiro para bancar esse casamento ridículo e agora querem que eu simplesmente ignore? Não foi roubo, ela protestou. Lucas tinha acesso às suas contas. Você mesma deu a ele. Dei para que ele me ajudasse com pagamentos, não para que esvaziasse tudo. Minha voz subiu. E você sabe disso. Aliás, tenho certeza de que foi você quem plantou essa ideia na cabeça dele. Amanda deu um passo à frente, com os olhos brilhando de raiva. Olha, Helena, vou ser bem direta com você. Lucas é um homem adulto que estava apenas pegando o que um dia vai ser dele de qualquer forma. Você já viveu sua vida, tem essa casa enorme, tem dinheiro guardado. Por que não pode ajudar seu próprio filho a começar a vida dele? Ajudar é uma coisa. Ser roubada é outra completamente diferente, respondi, mantendo minha voz firme. E se você acha que um dia tudo isso vai ser de vocês, está muito enganada. Ela cruzou os braços. O que isso significa? Sorri friamente. Significa que vocês roubaram o dinheiro errado. Aqueles 85 mil reais era só uma fração do que eu possuo, e pode ter certeza de que nenhum centavo do resto vai parar nas mãos de vocês. O rosto dela empalideceu. Você está blefando. Estou? Vocês realmente acham que eu seria tola o suficiente para deixar todo o meu patrimônio em uma única conta facilmente acessível? Tenho investimentos, propriedades, contas que vocês nem sonham que existem, e já providenciei para que, quando eu morrer, nada disso vá para Lucas. Tudo será doado para instituições de caridade. Era mentira. Eu ainda não havia feito isso formalmente, mas Amanda não precisava saber. Ela ficou parada, processando minhas palavras. Você está louca. É uma velha amarga que não suporta ver o filho feliz. Saia da minha casa, eu disse calmamente. Agora. Ela hesitou, como se fosse dizer algo mais, mas então se virou e saiu, batendo a porta com força. Fiquei ali parada, tremendo. A conversa havia me abalado mais do que eu queria admitir, mas também havia me dado clareza sobre o que precisava fazer. Liguei imediatamente para Dr. Henrique e marquei uma reunião urgente. Precisava realmente reorganizar meu testamento e garantir que Lucas não levasse nada quando eu partisse. Na reunião com Dr. Henrique, fui direta ao ponto. Queria alterar completamente meu testamento. Tudo que eu possuía seria deixado para instituições de caridade que eu escolheria cuidadosamente. Lucas não receberia um único centavo.
O advogado me olhou com preocupação. Helena, você tem certeza disso? Sei que está magoada, mas deserdar completamente seu filho é uma decisão permanente. Você pode se arrepender no futuro. Balancei a cabeça. Não vou me arrepender. Ele fez sua escolha quando decidiu me roubar. Agora eu faço a minha. Levamos 2 horas elaborando o Novo Testamento. Dividi meus bens entre 3 instituições: um orfanato que eu apoiava há anos, uma organização de combate ao câncer, em memória da minha mãe que morreu da doença, e uma fundação de educação para jovens carentes. Quando assinei o documento, senti uma mistura de tristeza e alívio. Enquanto isso, a investigação policial avançava. Lucas foi chamado para depor e, segundo o Dr. Henrique, que acompanhava o caso, ele tentou se justificar dizendo que eu havia autorizado as transferências verbalmente. Mas os registros bancários mostravam um padrão claro: pequenos desvios que foram aumentando com o tempo, culminando no golpe final. Era óbvio que não se tratava de uma autorização, mas de um plano deliberado. O promotor responsável pelo caso me ligou. Senhora Helena, temos evidências suficientes para apresentar denúncia. Seu filho pode pegar de 2 a 8 anos de prisão, dependendo da sentença. Mas preciso informá-la de que ele está tentando negociar. Ofereceu devolver o dinheiro e fazer um acordo para evitar o processo. Meu coração apertou. Ele realmente tem como devolver? Ele diz que vai vender o apartamento dele e pedir empréstimos à família. Mas isso levaria tempo, alguns meses pelo menos. A decisão de aceitar ou não o acordo é sua. Posso continuar com o processo ou podemos tentar essa via alternativa. Pedi um tempo para pensar. Era a primeira vez que Lucas mostrava disposição real para consertar as coisas. Mas seria genuíno? Ou ele só estava com medo das consequências? Decidi que precisava conversar com ele pessoalmente antes de tomar qualquer decisão. Liguei e pedi para nos encontrarmos em um café neutro, longe de casa, longe de memórias. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado em uma mesa no canto. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucas semanas. Tinha olheiras fundas, o rosto pálido, as mãos tremendo levemente enquanto mexia no café. Sentei-me em frente a ele sem dizer nada. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Finalmente, ele falou. Obrigado por vir, mãe. O promotor me disse que você quer fazer um acordo. Ele acenou com a cabeça, sem conseguir me olhar nos olhos. Sim, eu vou devolver tudo. Vou vender o apartamento que compramos. Vou fazer empréstimos. Vai levar um tempo, mas vou devolver cada centavo. Por quê? Perguntei. Por que agora você quer devolver? Porque está com medo de ir preso ou porque realmente entende que o que fez foi errado? Ele finalmente me olhou. Seus olhos estavam vermelhos. As 2 coisas. Tenho medo sim, mãe. Tenho medo de perder tudo, de ir preso, de arruinar minha vida. Mas também entendo que o que fiz foi horrível. Você não merecia isso. Você nunca mereceu. Então, por que fez? Lucas passou a mão pelo rosto. Porque eu sou fraco. Porque a Amanda ficava no meu ouvido dizendo que você tinha tanto dinheiro que não ia fazer diferença, que era praticamente meu de qualquer forma. E eu deixei. Deixei ela me convencer porque era mais fácil do que trabalhar e juntar dinheiro. Fui um covarde e um idiota. Suas palavras soavam sinceras, mas eu estava cansada de ser enganada. Amanda foi embora? Ele deu uma risada amarga. Ainda não oficialmente, mas está quase. Desde que soube que você vai deserdar e que eu posso ir preso, ela mudou completamente. Mal fala comigo. Tenho certeza de que está procurando uma saída. E você está surpreso? Não, ele admitiu. Eu sabia quem ela era. Só não queria aceitar. Achei que seria diferente. Olhei para meu filho e vi não um homem adulto e independente, mas um menino assustado que havia cometido erros terríveis. Parte de mim queria abraçá-lo, dizer que estava tudo bem, que daríamos um jeito, mas a parte mais forte sabia que isso seria um erro. Se eu aceitar o acordo, comecei, tem que ser nos meus termos.
Você devolve todo o dinheiro em no máximo 6 meses. Se atrasar um único pagamento, eu reativo o processo imediatamente. E você vai assinar um documento renunciando a qualquer direito sobre minha herança. Não vou correr o risco de você fazer isso de novo quando eu não estiver aqui para me defender. Ele empalideceu. Renunciar à herança? Mãe, eu sou seu único filho. E mesmo assim você me roubou, cortei. Essas são minhas condições, Lucas. Aceita ou não? Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando. Finalmente, assentiu devagar. Aceito. Vou aceitar qualquer coisa para não ir preso e para tentar consertar o que fiz. Muito bem. Vou falar com o promotor. Mas, Lucas, esperei até que ele me olhasse nos olhos. Isso não significa que está tudo perdoado. Você destruiu a confiança que eu tinha em você. Vai levar muito tempo, se é que um dia vai ser possível, para reconstruir isso. Ele acenou com a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei, mãe, eu sei. Nos dias seguintes, Dr. Henrique trabalhou nos termos do acordo com o promotor. Lucas teria 6 meses para devolver os R$ 85.000, divididos em parcelas mensais. Também assinaria uma renúncia formal a qualquer herança. Se descumprisse qualquer parte do acordo, o processo criminal seria reativado automaticamente. Quando tudo estava pronto para a assinatura, Lucas apareceu no escritório do Dr. Henrique, acompanhado apenas de seu advogado. Amanda não estava. Segundo soube depois, ela havia pedido separação 2 dias antes, alegando que não aguentava mais o estresse da situação. Traduzindo, percebeu que não haveria dinheiro e caiu fora. Assistir Lucas assinar aqueles documentos foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Ele estava literalmente abrindo mão de qualquer futuro financeiro ligado a mim. Mas era necessário. Eu precisava me proteger. E ele precisava aprender que ações têm consequências. Os primeiros pagamentos começaram no mês seguinte. Lucas vendeu o apartamento que havia comprado com Amanda, mas como havia dado uma entrada com meu dinheiro roubado e ainda tinha financiamento, o valor que conseguiu na venda mal cobriu a dívida. Sobrou pouco. Ele teve que fazer empréstimos com agiotas e pedir dinheiro emprestado para familiares distantes, o que deve ter sido humilhante. Cada mês, pontualmente, ele depositava o valor acordado. Nunca atrasou nem um dia. Junto com o depósito, ele mandava uma mensagem curta. Mãe, fiz o pagamento deste mês. Nada além disso. Sem pedidos de conversa, sem tentativas de aproximação. Apenas o cumprimento frio do acordo. Eu não respondia às mensagens. Não sabia o que dizer. Parte de mim apreciava o esforço dele em cumprir o compromisso, mas outra parte ainda estava profundamente magoada. A confiança que eu tinha em Lucas havia sido destruída, e eu não sabia se seria possível reconstruí-la algum dia. Sônia me visitava regularmente e sempre perguntava sobre ele. Como você está lidando com tudo isso, Helena? Eu dava de ombros. Estou bem, seguindo em frente. Mas a verdade era que não estava tão bem quanto fingia. Havia noites em que eu acordava pensando nele, me perguntando se eu havia sido muito dura, se deveria ter dado outra chance. Então eu me lembrava da risada dele ao telefone, do jeito como minimizou o roubo, da ausência total de remorso inicial. E a dúvida passava. Eu havia feito o certo. Deixar passar seria ensinar que ele podia me trair sem consequências. No 3º mês de pagamentos, Lucas me ligou. Fazia semanas que não falávamos além das mensagens sobre os depósitos. Hesitei antes de atender, mas atendi. Mãe, sua voz estava rouca. Posso passar aí em casa? Só por alguns minutos. Preciso falar com você pessoalmente. Pensei em dizer não, mas algo na voz dele me fez concordar. Tudo bem, mas só alguns minutos. Ele chegou 1 hora depois. Quando abri a porta, levei um susto. Lucas estava magro, com o rosto marcado pelo cansaço e pelo que parecia ser estresse constante. Ele entrou devagar, como se não tivesse certeza se era bem-vindo. Sentamos na sala de estar, mantendo uma distância respeitosa um do outro. Ele ficou olhando para as mãos por um longo momento antes de falar. Mãe, eu sei que estraguei tudo entre a gente. Sei que não há desculpa para o que fiz. Mas eu queria que você soubesse que esses últimos meses foram transformadores.
Como assim? Perder tudo, ter que pedir dinheiro emprestado, ver a Amanda me abandonar assim que as coisas ficaram difíceis, foi humilhante, doloroso, mas também me fez enxergar quem eu havia me tornado. Um homem fraco, egoísta, que foi capaz de trair a única pessoa que sempre esteve do meu lado. Suas palavras soavam sinceras, mas eu mantive minha guarda. E o que você espera que eu faça com essa informação, Lucas? Nada, ele respondeu rapidamente. Não estou pedindo perdão. Não acho que mereço. Só queria que você soubesse que entendo agora. Entendo a gravidade do que fiz e estou tentando ser uma pessoa melhor. Mesmo que seja tarde demais para nós. Senti um aperto no peito. Você está certo. É tarde demais para voltarmos a ser o que éramos. Aquela mãe que confiava cegamente no filho morreu no dia em que você me roubou. Ele acenou com a cabeça com lágrimas nos olhos. Eu sei, e vou carregar isso pelo resto da vida. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Então ele se levantou. Vou indo. Só queria dizer isso pessoalmente. E que vou continuar pagando tudo direitinho. Pode ter certeza. Quando ele saiu, fiquei olhando para a porta fechada por um longo tempo. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, senti algo além de raiva e dor. Senti algo parecido com pena. Pena do homem em que meu filho havia se transformado e da relação que perdemos. Mas pena não era o mesmo que perdão. E eu ainda não estava pronta para perdoar. No quarto mês, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação da ex-mulher do meu falecido marido. Ele havia se casado novamente antes de falecer anos atrás. Ela me ligou dizendo que tinha algo importante para me contar sobre Lucas. Ficamos de nos encontrar em um café. Quando cheguei, ela estava visivelmente nervosa. Helena, obrigada por vir. Sei que é estranho eu ligar depois de tantos anos, mas senti que você precisava saber. Saber o quê? Ela respirou fundo. Alguns meses atrás, antes de todo esse escândalo com o dinheiro, Lucas me procurou. Ele queria saber sobre a herança que o pai deixou. Ficou furioso quando descobriu que o pai não havia deixado nada para ele. Tudo foi para mim e para nossos filhos. Ele disse que era injusto, que ele era o filho mais velho e merecia uma parte. Senti minha mandíbula apertar. Ele foi te pedir dinheiro? Pior. Ele me ameaçou com um processo, dizendo que iria contestar o testamento. Tentou me intimidar para que eu cedesse parte da herança. Quando recusei e disse que entraria em contato com meu advogado, ele foi embora furioso. Algumas semanas depois, ouvi falar do que ele fez com você. As peças começaram a se encaixar. Lucas não tinha roubado de mim por impulso ou porque Amanda o havia convencido. Ele tinha um padrão. Achava que tinha direito ao dinheiro de outras pessoas simplesmente por ser quem era. Primeiro tentou com a viúva do pai e, quando não funcionou, veio atrás de mim. Agradeci à mulher pela informação e voltei para casa com a cabeça fervendo. Aquela conversa sincera que Lucas tinha tido comigo semanas atrás era mentira. Ele não havia mudado. Apenas estava cumprindo o acordo para evitar a prisão. Liguei para Dr. Henrique e contei tudo. Helena, isso muda as coisas. Se ele tentou extorquir outra pessoa antes de roubar você, isso mostra um padrão de comportamento predatório. Podemos usar isso se ele descumprir o acordo. Decidi não confrontar Lucas sobre isso ainda. Queria ver se ele realmente cumpriria todo o acordo antes de jogar essa carta na mesa. Mas agora eu sabia a verdade. Meu filho não era apenas um homem fraco que havia cometido um erro. Era alguém que se achava no direito de pegar o que quisesse de quem quisesse. E isso mudava tudo. Os meses seguintes passaram em uma rotina tensa. Lucas continuava fazendo os pagamentos em dia, e eu continuava não respondendo além de um simples recebido seco. Não tínhamos mais nenhum contato além disso. Ele não tentou me visitar novamente, e eu não procurei por ele. Mergulhei ainda mais no trabalho e em projetos sociais. Comecei a dar palestras em comunidades sobre proteção financeira para idosos, compartilhando minha história, sem revelar nomes, como exemplo de como até mesmo família pode nos trair. Era doloroso reviver a experiência toda vez, mas também era terapêutico. Ajudar outras pessoas a se protegerem dava propósito à minha dor. Sônia continuava sendo minha rocha.
Ela me incentivou a começar terapia, o que inicialmente resisti, mas acabei aceitando. As sessões foram reveladoras. A psicóloga me ajudou a entender que eu não tinha culpa pelo que Lucas fez, mas que talvez eu tivesse contribuído para criar nele um senso de privilégio ao nunca estabelecer limites claros. Amar sem limites não é amor saudável, ela disse em uma sessão. É criar dependência e expectativas irreais. Lucas cresceu achando que tudo que era seu era dele também, porque você nunca estabeleceu que não era assim. Doeu ouvir, mas era verdade. Eu havia dado tudo a ele sem nunca ensinar o valor real das coisas, sem fazer com que ele trabalhasse por nada. Achei que estava sendo uma boa mãe, mas na verdade estava criando um homem que não sabia lidar com limites. No 5º mês, recebi uma visita inesperada. Era Amanda. Fazia meses que não a via. Ela estava diferente, menos arrogante, mais cansada. Quando abri a porta, ela parecia hesitante. Helena, eu sei que você não quer me ver, mas por favor, me dê 5 minutos. Contra meu bom senso, deixei-a entrar. Ficamos de pé na sala, nenhuma de nós querendo se sentar como se isso fosse tornar a visita mais longa. Vim pedir desculpas, ela começou. Eu fui horrível com você. Manipulei o Lucas, incentivei ele a fazer coisas terríveis e depois abandonei ele quando as coisas ficaram difíceis. Não há desculpa para o que fiz. Cruzei os braços. Por que está me dizendo isso agora? Ela olhou para baixo. Porque estou grávida. E enfrentando tudo isso sozinha me fez perceber o quanto fui cruel com você. Você criou o Lucas sozinha depois que o pai dele foi embora, e mesmo assim ele te fez isso. E eu participei disso. Você está grávida do Lucas? Ela balançou a cabeça negativamente. Não, de outra pessoa. Alguém que conheci depois que nos separamos. Mas ele também me abandonou quando soube da gravidez. E agora estou passando pelo que você passou, tendo que lidar com tudo sozinha. E me fez entender o tipo de pessoa que eu fui. Não senti satisfação com a situação dela. Apenas uma tristeza profunda. O que você quer, Amanda? Que eu diga que está tudo bem? Que perdoo você? Não. Só queria que você soubesse que me arrependo e que você estava certa sobre tudo. Sobre mim, sobre o que fizemos, sobre tudo. Ela saiu logo depois disso. Fiquei pensando sobre a visita por dias. Não senti vontade de perdoá-la, mas também não senti mais raiva. Apenas indiferença. Amanda era parte de um capítulo da minha vida que estava tentando fechar. No 6º e último mês do acordo, Lucas finalmente completou os pagamentos. Foram exatamente R$ 85 mil devolvidos em 6 prestações dolorosas. Quando o último depósito foi confirmado, recebi uma mensagem dele. Mãe, completei todos os pagamentos. Sei que isso não apaga o que fiz, mas quero que saiba que me esforcei ao máximo para cumprir o acordo. Se algum dia você quiser conversar, estarei aqui. Te amo, mesmo sabendo que não mereço seu amor. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Parte de mim queria responder, mas não sabia o que dizer. O dinheiro estava de volta, sim. Mas o dano emocional, a confiança quebrada, isso não tinha retorno. Decidi não responder. Ainda não estava pronta. Nas semanas seguintes, Dr. Henrique me ligou com uma proposta. Helena, agora que Lucas cumpriu o acordo, você deveria considerar atualizar seu testamento novamente. Por quê? Já deserdei ele. Sim, mas você fez isso no calor do momento, por raiva. Agora que ele cumpriu o que prometeu, mostrando pelo menos algum senso de responsabilidade, talvez você queira reconsiderar. Não estou dizendo para deixar tudo para ele, mas talvez incluí-lo em uma pequena parte, com cláusulas de proteção. Pensei sobre isso por semanas. Lucas havia cumprido o acordo, era verdade. Mas isso era o mínimo que ele podia fazer depois de ter me roubado. Ele merecia uma segunda chance na minha herança? Ainda não tinha certeza. Decidi deixar o testamento como estava por enquanto. Se Lucas quisesse provar que realmente havia mudado, teria que fazer isso com o tempo, não apenas cumprindo um acordo para evitar prisão. Enquanto isso, minha vida seguia. Continuei com meu trabalho, meus projetos sociais, minhas amizades. Aprendi a viver com a dor da traição, não deixando ela me definir.
Eu era mais do que uma mãe traída. Era uma mulher forte, independente, que havia enfrentado o pior e sobrevivido. 3 meses depois que Lucas completou os pagamentos, aconteceu algo que eu não esperava. Ele apareceu na minha casa em um domingo de manhã, sem avisar. Quando abri a porta e o vi lá, meu primeiro instinto foi fechar a porta na cara dele. Mas algo me fez parar. Ele estava diferente. Mais magro ainda, com cabelos grisalhos aparecendo nas têmporas. Ele tinha apenas 34 anos, mas parecia ter envelhecido uma década. Carregava uma caixa nas mãos. Mãe, eu sei que não tenho o direito de aparecer assim sem avisar, mas tem algo que preciso te devolver. Abri a porta mais um pouco, mas não o convidei para entrar. Ele entendeu e ficou na varanda. Colocou a caixa no chão e a abriu. Dentro havia documentos, fotos antigas, algumas joias que pertenceram à minha mãe. O que é isso? São coisas que eu peguei da sua casa ao longo dos anos. Coisas pequenas que você provavelmente nem percebeu que sumiram. Eu tinha o costume de pegar coisas suas quando precisava de dinheiro. Vendia algumas, guardava outras. Eu sei que é horrível e não há desculpa, mas quero devolver tudo. Olhei para a caixa, sentindo uma onda de náusea. A traição era ainda mais profunda do que eu imaginava. Não foi apenas os 85 mil reais. Ele vinha me roubando há anos, aos poucos, coisas pequenas que eu atribuía ao tempo ou à minha própria desorganização. Há quanto tempo você faz isso? Ele olhou para baixo. Desde os 20 anos. Começou pequeno, um relógio aqui, uns brincos ali. Coisas que eu achava que você não sentiria falta. Com o tempo, foi ficando mais frequente. E então veio o golpe final das contas. 20 anos. Minha voz saiu em um sussurro. Você vem me roubando há 14 anos. Sim. Senti minhas pernas fraquejarem. Me apoiei no batente da porta. 14 anos de pequenos roubos. 14 anos de traição constante. Como eu não percebi? Como eu fui tão cega? Por que está me contando isso agora? Porque não posso carregar esse peso mais. A terapia que comecei me fez perceber que se eu quiser realmente mudar, preciso ser completamente honesto sobre tudo. Então aqui está, a verdade completa, por mais horrível que seja. Peguei a caixa e a coloquei dentro de casa. Mais alguma coisa que eu deva saber? Ele hesitou, depois acenou com a cabeça. Sim. Aquela viagem que você pagou para mim quando eu fiz 25 anos? Para a Europa? Eu vendi a passagem e usei o dinheiro para pagar dívidas de jogo. Você apostava? Apostava. Tinha dívidas com agiotas. Usei seu dinheiro para pagar e menti dizendo que tinha ido viajar. Até postei fotos de outras pessoas nas redes sociais para sustentar a mentira. Cada revelação era como uma facada. Eu tinha orgulho daquela viagem que proporcionei a ele. Trabalhei horas extras por meses para juntar o dinheiro. E tudo foi uma mentira. Tem mais? Tem. Ele respirou fundo. Quando você teve aquela cirurgia há 5 anos e ficou internada, eu entrei na sua casa e peguei dinheiro que você guardava em casa. Cerca de 10 mil reais. Disse que ia usar para pagar as suas contas enquanto você se recuperava, mas usei para cobrir mais dívidas minhas. Fechei os olhos, sentindo lágrimas escorrerem. Era demais. Era horrível demais. O filho que eu criei não era quem eu pensava. Nunca foi. Por que está me contando tudo isso agora, Lucas? Para se sentir melhor? Para aliviar sua consciência? Não. Porque você merece saber a verdade completa. Merece poder decidir sobre o nosso relacionamento com base em todos os fatos, não só em parte deles. E por quê? Sua voz falhou. Porque eu realmente mudei, mãe. Esses últimos meses foram infernais, mas me transformaram. Estou fazendo terapia, grupos de apoio para vícios em jogo, estou tentando ser uma pessoa diferente. E parte disso é ser honesto, mesmo quando dói. Você quer que eu faça o quê com essa informação? Que eu te parabenize por finalmente ser honesto depois de 14 anos de mentiras? Não. Quero apenas que você saiba quem eu realmente fui. E que saiba também que estou tentando mudar. Não espero perdão. Nem acho que mereço. Mas precisava te falar. Ele se virou para ir embora,
Mas parou. Ah, e mais uma coisa. Entrei em contato com a viúva do meu pai. Pedi desculpas pelo jeito como agi com ela e devolvi o dinheiro que tentei extorquir. Na verdade, um valor simbólico, já que não tinha conseguido nada na época, mas quis compensar o estresse que causei. Fiquei observando, enquanto ele caminhava de volta para o carro. Não o chamei de volta. Não disse que estava orgulhosa dele por confessar. Apenas fechei a porta e sentei no chão da sala, abraçando a caixa de objetos roubados. Passei horas olhando cada item. O relógio do meu avô que eu achava ter perdido. Os brincos que ganhei da minha mãe. Documentos importantes que eu jurava ter guardado em outro lugar. Cada objeto era uma lembrança de uma traição, de uma mentira, de um roubo. Quando Sônia veio me visitar mais tarde naquele dia e me encontrou ainda no chão com a caixa, ela se sentou ao meu lado em silêncio. Finalmente perguntou: "O que você vai fazer agora?" "Não sei", respondi honestamente. Parte de mim quer nunca mais ver o Lucas na vida. Outra parte reconhece que confessar tudo isso deve ter sido incrivelmente difícil para ele. Que talvez, só talvez, ele esteja realmente tentando mudar. E você acredita nele? Pensei sobre isso. Não sei. Ele destruiu minha confiança tão completamente que não sei se um dia vou conseguir acreditar nele de novo. Mas reconheço o esforço. É mais do que ele fez em qualquer outro momento. Sônia assentiu. Você não precisa decidir agora. Pode levar o tempo que precisar. E se decidir nunca mais falar com ele, tudo bem também. Você não deve nada a ele. Nas semanas seguintes àquela confissão devastadora, entrei em um período profundo de reflexão. Falei muito sobre isso na terapia, tentando processar não apenas a traição recente, mas anos e anos de pequenos roubos e mentiras. Era como descobrir que grande parte da minha vida tinha sido construída sobre uma fundação falsa. Minha terapeuta me fez uma pergunta que mudou minha perspectiva. Helena, você quer que Lucas seja punido para sempre pelo que fez? Ou você quer que ele tenha a chance de se redimir? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não sei. As duas coisas? É possível, mas elas são parcialmente contraditórias. Se você quer apenas punição, você mantém ele fora da sua vida para sempre. Se você quer redenção, você precisa dar espaço para que ele prove que mudou. Não estou dizendo que você tem que perdoá-lo agora ou confiar nele imediatamente, mas precisa decidir o que quer. Passei dias pensando sobre isso. O que eu realmente queria? Queria meu filho de volta? O filho que eu achava que conhecia, mas que descobri nunca ter existido realmente? Ou queria justiça? Queria que ele sofresse as consequências dos atos dele permanentemente? No fim, percebi que queria algo no meio termo. Queria que Lucas tivesse a oportunidade de provar que mudou, mas não estava disposta a simplesmente aceitar ele de volta sem ver evidências reais e consistentes de mudança. Ele teria que trabalhar por isso, por anos provavelmente, e mesmo assim nunca seríamos como antes. Aquela Helena que confiava cegamente tinha morrido. Decidi estabelecer alguns limites claros. Liguei para Lucas e pedi para nos encontrarmos no mesmo café onde tínhamos conversado meses atrás. Quando cheguei, ele estava lá, visivelmente nervoso. Sentei-me e fui direto ao ponto. Pensei muito sobre tudo que você me contou e decidi algumas coisas. Ele apenas acenou, esperando. Primeiro, agradeço por ter sido honesto, mesmo que tenha demorado 14 anos para isso acontecer. Segundo, reconheço que você está fazendo um esforço para mudar, e isso conta para alguma coisa. Mas terceiro, e mais importante, isso não significa que está tudo perdoado ou que voltaremos a ter o relacionamento que tínhamos. Eu entendo, ele disse baixinho. Deixe-me terminar. Estou disposta a manter um contato mínimo com você. Podemos nos ver ocasionalmente, em lugares públicos, por períodos curtos. Você pode me atualizar sobre sua vida, seu progresso na terapia, suas mudanças. Mas não espere que eu confie em você. Não espere que eu te deixe entrar na minha casa sozinho ou que eu te dê acesso a qualquer coisa minha. Essa confiança foi quebrada e vai levar anos, se é que vai acontecer, para ser reconstruída. Ele acenou com a cabeça,
com lágrimas nos olhos. E sobre o testamento, continuei. Por enquanto ele fica como está. Você não recebe nada. No futuro, se você provar consistentemente que mudou, e estou falando de anos de comportamento consistente, eu posso reconsiderar, mas não prometo nada. Tudo bem, ele sussurrou. É mais do que eu mereço, sinceramente. Sim, é, e você faria bem em se lembrar disso. Levantei-me para ir embora, mas hesitei. Lucas, eu não te odeio. Quero que você saiba disso. Estou magoada, traída, decepcionada profundamente. Mas não te odeio. Você ainda é meu filho, mesmo que nosso relacionamento nunca mais seja o mesmo. Saí do café sentindo algo estranho. Não era paz exatamente, mas era algum tipo de resolução. Eu havia estabelecido meus limites, deixado claro o que esperava, e dado a ele uma oportunidade microscópica de se redimir. Se ele conseguiria ou não, apenas o tempo diria. Nos meses seguintes, Lucas cumpriu sua palavra. Mandava mensagens semanais curtas me atualizando sobre sua vida, sua terapia, seu trabalho. Nunca pedia nada, nunca pressionava por mais contato. Apenas mantinha a comunicação aberta e respeitava os limites que estabeleci. Encontramo-nos 3 vezes em 6 meses. Conversas curtas, em cafés, sempre cordiais, mas distantes. Ele me contou que havia conseguido um emprego novo, que estava morando sozinho em um apartamento modesto, que continuava na terapia e nos grupos de apoio. Não senti vontade de abraçá-lo ou de voltar a chamá-lo de meu filho com o carinho de antes, mas também não senti mais aquela raiva consumidora. Era como se ele fosse um conhecido que eu via ocasionalmente, não família próxima. E talvez fosse isso que nosso relacionamento seria dali em diante. Não mãe e filho no sentido tradicional, mas 2 pessoas conectadas por sangue e história, tentando coexistir respeitosamente dentro de limites muito claros. Quanto a mim, floresci de formas inesperadas. Expandir meus projetos sociais, fiz novas amizades, viajei para lugares que sempre quis conhecer. Aprendi que minha vida não precisava girar em torno de ser mãe. Eu era uma pessoa completa por si só, com interesses, paixões e propósitos próprios. O dinheiro que Lucas devolveu, eu investi em uma fundação que criei para ajudar vítimas de abuso financeiro familiar. Transformei minha dor em algo produtivo, em algo que pudesse ajudar outras pessoas a se protegerem e a se recuperarem de traições similares. Quando olho para trás agora, vejo que aquela ligação de Lucas anunciando o casamento e o roubo foi, paradoxalmente, um presente. Um presente doloroso, mas um presente. Me forçou a acordar, a estabelecer limites, a parar de me sacrificar cegamente e começar a me valorizar. Aprendi que amor verdadeiro não é sobre sacrifício incondicional. É sobre respeito mútuo, limites saudáveis e consequências para ações. Aprendi que ser uma boa mãe não significava deixar meu filho fazer o que quisesse comigo. Significava ensiná-lo que ações têm consequências, mesmo quando isso dói. E mais importante, aprendi que eu sou forte, mais forte do que imaginava. Enfrentei a pior traição possível e não apenas sobrevivi, prosperei. Meu filho roubou meu dinheiro, traiu minha confiança, mentiu por anos. Mas ele não roubou minha força, minha dignidade ou minha capacidade de reconstruir minha vida. Essas coisas ele nunca poderia tirar de mim. E agora eu quero perguntar a você que está me ouvindo: o que você faria no meu lugar? Você teria dado essa pequena chance de redenção ao Lucas ou teria cortado o contato completamente? Não há resposta certa ou errada. Cada pessoa precisa fazer o que funciona para ela. O importante é lembrar que você não precisa aceitar abuso de ninguém, nem mesmo de família. Você tem o direito de se proteger, de estabelecer limites, de exigir respeito, e se alguém não consegue te dar isso, você tem todo o direito de se afastar, não importa quem seja. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.